E vamos começando então mais um gibizinho do Eliminado, dessa vez com Camarões. Então aquela coisa, se você caiu aqui de paraquedas, sabe sei lá qual motivo pesquisando quadrinhos de Camarões? Espero que sim. Vou explicar como funciona o rolê do gibizinho do Eliminado. Tá rolando a Copa do Mundo, nesse período que eu estou gravando o vídeo, e cada país eliminado vai ter um vídeo aqui sobre a história dos quadrinhos nesse país. E o de hoje é Camarões. Que pena, hein, Camarões? Foi eliminado, mas tudo bem, acontece. Daqui 4 anos, a Copa de 2026, você tenta de novo e quem sabe ganha. Vamos ver. Vamos lá. Havia um artista em Camarões chamado Ibrahim Nioia. Muito influente o cara era muito bom, abriu os olhos do sultão, até porque ele era parente, ele era tipo primo de 3º grau do sultão, que inclusive partilhava do mesmo nome, ambos se chamavam Ibrahim Nioia, né? N-J-O-Y-A. Mas beleza, o que esse cara tem, né, o Ibrahim? O que esse cara tem de diferente, assim, que ele tá aqui como um dos primeiros a fazerem quadrinhos no Camarões? Vamos chegar lá. Ele era um artista muito talentoso, né? Então ele fazia artes bem doidas, assim, usando desenho mesmo. Ele desenhava, né? Era um negócio, desenho à mão, colorido e tudo mais. E ele retratava algumas cenas de guerra, algumas cenas de sultão. E aí, né, o rei da época, né, o seu homônimo, o seu parente, ele tava num pensamento doido de misturar idioma, cultura e religião numa parada só. E chama, né, o Ibrahim para fazer uma espécie de códex, né, tipo um livro sagrado, uma bíblia assim, gráfica, né, ele faz e tudo mais, e aí ele tem um destaque, né, ele tem bastante confiança do sultão, tanto que ele se torna não vou dizer um secretário, mas ele se torna tipo um braço direito, né, do sultão. E aí ele começa a se desenvolver, né, tanto que nos anos 30 ele começa a fazer histórias, né, adaptando histórias, né, em quadrinho, adaptando contos, fábulas do povo Bamon, né, fábulas camaronesas assim, e ele faz num estilo quadrinizado, né, então tem quadros separados, e ele usa certos recordatórios e coisa do tipo para dar um grau a mais, né, na contação de história. Em destaque eu cito 2 histórias, né, o Leopardo e a Civeta, e Nofuca e o Leão, né, que são histórias diferentes uma da outra, né? E são fábulas, né? São contos passados de pessoa em pessoa no Camarões, né? Então ele começa a desenvolver uma técnica diferente, né? Ele começa a fazer, de certa forma, já quadrinhos, né? E foi um dos primeiros, né? Acho que foi o primeiro a fazer quadrinhos. Ele não fica só no desenho, né? Ele passa, depois da Segunda Guerra, né? Como que eu posso dizer? Durante a Primeira Guerra acontece a invasão dos alemães no Camarões, né? Acontece uma treta sinistra, aparece uma pessoa lá que treta, né, com o sultão vigente, né? E depois ele ganha, o sultão se afasta, né? Ele se isola até sua morte em 30 e alguma coisa. Então, com o novo sultão, ele já tinha também uma visão, já conhecia, né, o trabalho do Ibrahim, né, e chama ele para fazer artes também, né, assim como o outro, né, o sultão anterior, que era o homônimo do Ibrahim, também pediu. Ele pede, o Ibrahim desenvolve uma técnica, né, isso já depois da Segunda Guerra Mundial, ele desenvolve uma técnica que ele vai fazendo quadrinhos talhados na madeira. Tanto, né, que o sultão dessa época chama ele para fazer uma representação no palácio, né? Então o Ibrahim ele vai talhando na madeira uma história de todos os sultões, né, que passaram por Camarões, e ele faz uma forma muito legal que ele vai dividindo esses sultões, né? Tipo assim, um foi responsável por fazer tal coisa. Então ele coloca o rosto desse sultão num quadro central, né, num círculo, e ele passa uma linha horizontal, né, que nessa linha horizontal vai tendo os acontecimentos que foram marcantes, que foram importantes durante o reinado dessa pessoa, né? Ele vai fazendo de todos até o do sultão que era homônimo dele, né? O Ibrahim Nioia, né? Então é bem legal isso, que ele faz assim no palácio, assim numa parede, né?
talhado na madeira, né? Uma escultor de quadrinhos, olha que loucura, escultor de quadrinhos. E aí nada muito relevante, né? Muito divisor de águas, podemos dizer assim, acontece em Camarões até o finalzinho da década de 70, quando surge uma série nova num jornal, né? Aí, a partir daí, a produção de quadrinhos já começa a ter um certo desenvolvimento. Em 1975, né, o argumentista, roteirista e desenhista Marcus lança um quadrinho chamado Le Grand Duel, né, que é... Eu só encontrei uma tira, eu só encontrei uma página, um episódio disso aí. E é meio maluco, tem um cara e tem um personagem lá que é tipo um galo que conversa, então eu acredito que o teor desse quadrinho seja um pouco de humor, com algo até então fantasioso, né? Esse personagem do galo, eu achei ele muito enigmático, eu não sei se ele é recorrente ou não é, porque infelizmente eu não consegui encontrar muita coisa dessa série, mas foi famosa e durou alguns capítulos, né? Não foi muita coisa pelo que eu pesquisei na fonte, né? Não foi muita coisa, mas ele foi responsável por fazer uma série mais, assim, podemos dizer, contínua, né? Continuada, com elementos bastante, assim, criativos, né? Então tem uma importância aí o Marcus. E ele não é muito conhecido, inclusive, no Camarões, isso é bizarro. Onde eu encontrei o autor, né, do artigo, fala que ele é até conhecido em outros lugares, mas no Camarões meio que passou batido. Agora o motivo, não sei. Com a aparição do personagem, né, Saint-Monton, de Tomás Duran-Kitty, né, ele é considerado o primeiro herói dos quadrinhos do Camarões, né, foi publicado no jornal La Gazette. Então ele foi publicado acho que por 4 ou 5 anos, né, esse personagem. E foi bastante famoso, foi bastante influente na produção de quadrinhos do Camarões nessa época. E aí nos anos 90 acontece a democratização, né, do Camarões. E aí os artistas, né, que até então tinham uma certa resistência, porque o governo controlava, né, censurava muitas coisas, começam a ter mais liberdade de produção, né. Os artistas começam a se unir, né, em associações, né, a mais conhecida lá é a MACBD, que em tradução livre é tipo a Associação dos Artistas Camaroneses de Quadrinhos, né, que eles se unem para lançar revistas, livros e publicações de quadrinhos eles próprios, assim, e toca o barco, porque, né, agora há a possibilidade, também tem já nos anos 90, principalmente no final dos anos 90, tem um advento já de internet, que vem a tomar forma, né, que vem a ter mais desenvolvimento já mais recentemente, né, já nos anos 10 dos anos 2000, né, finalzinho dos anos 10 dos anos 2000, 2016 em diante, começa a ter uma produção mais forte, né, na internet. E aí nos anos 2000 acontece eventos, né, voltados para quadrinhos, em destaque a MBOA, Bande Dessinée Festival, né, o Festival de Quadrinhos de MBOA, que unem, até hoje, né, rola, acho que provavelmente a única, assim, que acontece certinho, né, que é justamente um festival voltado para produções de quadrinhos camaroneses, e não só dos Camarões, mas de outros países africanos também. Então eles têm, sim, eles dão importância para esse tipo de material e tem o fomento cultural para esse tipo de coisa, né. Se bem que hoje em dia a popularização de quadrinhos americanos, Marvel, DC e mangá é muito grande em países africanos, né, então a galera tem que meio que correr atrás do prejuízo, né, que foi trazido por essa galera do exterior. Mas mesmo com essa concorrência, a galera ainda quer fazer quadrinhos, ainda quer montar associações, quer montar grupos, quer montar empresas. O exemplo dela é a Zebra Comics, né, criado pelo Franklin Agogo e o Ejob Nathanael Ejob, que foi uma editora pensada para produzir quadrinhos resgatando a cultura camaronense, né, valores históricos também, colocados tudo isso em histórias com temáticas voltadas, né, para o público camaronês, para o tipo social, né, do camaronês, e com histórias inventivas de ficção científica, aventura, e também usando moldes dos quadrinhos de super-heróis. Em destaque são 3 títulos, né, o Tumbu, a Alia e o Totem, que eu vou falar mais deles a seguir. A Alia trata de uma história de uma personagem feminina que trabalha com tradução, né? E acontece algo meio místico, assim, que ela tem que lidar, a partir do momento de tradução, ela tem uma entidade, ela tem algo de energia atrás dela, né? E o gibi trata desse rolê
dela estar inserida nesse mundo, né, de tradução, principalmente no que diz respeito à tradução de coisas políticas, né, e dentro desse rolê traz um resgate cultural, tudo isso encapsulado com a presença dessa entidade. Então tem capas que o olho dela tá brilhando assim, tem tipo um stand do JoJo Bizarre Adventures, né, atrás dela assim. E não sei muito bem o que acontece porque eu entrei no site da Zebra Comics e não tem. Há outros títulos, mas ela em específico não tem, mas foi o que eu achei no Google, né, em sites assim, então acho que tem um rolê de ficção científica dentro dessa questão política de tradução, né, tradução política, tradução governamental e coisa do tipo. Tumbu é uma história que eu posso dizer centrada no núcleo familiar, né, então tem humor e tem a crítica social também, né? A gente é apresentado para o estilo de vida da família tradicional, da família comum camaronense, né? E o próprio autor disse que é meio que uma mistura, né? Tipo Simpsons, é como se fosse um equivalente dos Simpsons, porque tem questões bastante humorísticas, né? Tem situações que traz humor, mas também traz aquela carga dramática da família camaronese, né? Do convívio social do dia a dia da família comum, né, camaronesa. E o Totem, né, é o mais assim diferentão porque a história se passa no século XIV e conta a história de um personagem albino nascido nessa comunidade, né, nesse grupo negro, né. Então trata a história de um negro albino e ele tem que lidar com um preconceito, né, extremamente grande dele ter nascido albino e não ser considerado ser humano, podemos dizer assim, né. Então o gibi traz diversos momentos de conflitos, né? Conflitos físicos, né? A porrada no quadrinho. E conflitos morais, né? Conflitos psicológicos sobre essa personagem que nasceu albina nesse grupo em pleno século XIV, né? Que, né? Só imagina a situação. Então o gibi traz muito dessa crítica, né, social. Até hoje tem o preconceito, né? Não só nesse tipo de comunidade, mas até a gente normalmente tem um preconceito grande com pessoas diferentes, principalmente albinos, né? A gente vê como se fosse uma criatura exótica, algo do tipo, que é muito bizarro e não faz muito sentido, né? Socialmente falando. Mas esse gibi traz justamente essa discussão dentro desse período, né, histórico do século XIV em comunidades africanas, principalmente na parte camaronesa, né? Na região ali do Camarões. E é isso, terminamos. Se você tiver gostado do vídeo, mete aquele like, comente se você souber alguma coisa sobre o mercado de quadrinhos do Camarões, por favor, é extremamente importante para enriquecer o debate, o discurso, principalmente de assuntos que não há muito material, e se há material não chega pra gente. Então é importante, se você souber de alguma coisa, comente aí. Se tiver gostado do canal e quiser ficar ligado nos próximos vídeos que vão chegar aqui, se inscreve que você é notificado quando tiver algum vídeo. Beleza? Estamos conversados assim? Espero que sim. Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Olha que loucura.